De silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui, para que juntos possamos fazer a correção do teste de filosofia. Eu lembro que vocês corrigiram o teste, tirei 5. De rocha, tirei. Rolando, claramente. É verdade? É quente, eu tirei 5. Seu lugar é o pé. Manda ele responder cada um, sem olhar. Nossa, lá, pessoal. Rasgaram minha prova, mas vocês sabem que eu tirei 5. Você viu o suco, eu vou rasgar a prova. Eu tirei 5. Questão número 1. Platão é a massa popular, é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios, confiar o poder e aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. O Platão aí está metendo o pau no sistema político. Quanto às pretensas discussões na Assembleia, na Ágora, na praça pública, na Grécia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas de gente que não sabe de merda nenhuma, inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente. Isso é na obra História das Ideias Políticas do Chapelier. Os argumentos de Platão, filósofo grego da Antiguidade, evidenciados aqui, evidencia uma forte crítica a qual regime político? A democracia. Certeza. Platão está descendo a lenha na democracia ateniense. O governo do povo. Porque para o Platão o povo é ignorante, o povo é burro. E por isso que o povo coloca essas merdas no poder. Já vai dar um recreio. Então, quem deveria governar segundo Platão? Os filósofos. Pessoal, os filósofos buscam o conhecimento, estão preocupados com a sabedoria, com a verdade, com a justiça, com o bem, enquanto o povo, de forma geral, não sabe de coisa alguma. Número 2. O que é terrível na escrita é a sua semelhança com a pintura. As produções da pintura apresentam-se como seres vivos, mas se lhe perguntarmos algo, mantêm o mais solene silêncio. O mesmo ocorre com os escritos. Poderíamos imaginar que falam como se pensasse, mas se nos interrogarmos sobre o que dizem, dão a entender somente uma coisa, sempre a mesma. E quando são maltratados ou insultados injustamente, têm sempre a necessidade do auxílio de seu autor, porque são incapazes de se defenderem, de assistirem a si mesmos. Aí está o Platão criticando as artes e a própria escrita. Por que ele critica a arte? Porque a arte imita a vida. E a existência nesse mundo sensível já é uma imitação do mundo inteligível. Então é cópia de cópia. Se a cópia é imperfeita, a cópia da cópia é mais imperfeita ainda. E a escrita é problemática por quê? Porque o escrito está morto, parado ali. Ele não pode se defender. E sempre que alguém critica o escrito, o autor tem que vir a público se defender. E se o autor estiver morto, não tem como ele se defender. E o escrito aparentemente petrifica aquele conhecimento. Assim, a alternativa que permite concluir com o apoio do fragmento apresentado uma das principais características do platonismo, da filosofia platônica. A forma de exposição da filosofia platônica é o diálogo, a dialética, a arte do diálogo crítico. E o conhecimento funda-se no rigor interno das argumentações. As ideias da relação contraposta, aquela que tem mais fundamentação, ou é mais concreta, mais plausível, ela vence no confronto, produzido e comprovado pela confrontação dos discursos. Então a letra A, relativa correta. O mundo grego do século IV era marcado por uma estrutura de cidades-estados dispersa pelo território helênico na Grécia Antiga. Essa fragmentação política levou os filósofos a procurar estabelecer uma ideia sobre as formas de governo que fossem as mais adequadas. Entre as ideias pode-se destacar a democracia racional defendida por Demócrito. Demócrito era um pré-socrático, ele falava que arte é os atos, não tem nada de democracia. A oligarquia comercial defendida por Sócrates, Sócrates não defende nenhum modelo específico de governo, ele só critica a democracia. A aristocracia moral defendida por
Heráclito vai dizer que o fogo é o princípio de todas as coisas e que tudo muda, nada permanece o mesmo, é impossível entrar duas vezes dentro do mesmo rio. Agora ele não fala nada de política especificamente. O governo dos filósofos definido por Platão. Para Platão, quem deveria governar são os filósofos. Por quê? Porque só os filósofos estão preocupados com a verdade, com a justiça e com o bem. Estão em busca do conhecimento dessas coisas. E só quem conhece pode colocá-las em prática. As pessoas comuns não estão preocupadas em estudar e buscar o conhecimento. Portanto, não poderiam produzir o bem para o povo. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Porque os sentidos nos enganam. Só a razão pode nos levar ao verdadeiro conhecimento, segundo Platão. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Está na obra Platão e Aristóteles, o fascínio da filosofia dos enganos. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, o aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. Platão que viveu de 427 a 346 a.C. Então, de acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Para ele, os sentidos, as sensações nos enganam. Não podemos confiar nos sentidos. Portanto, o verdadeiro conhecimento é aquele que vem da razão. Muito bem. Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: esse objeto que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas, por ter defeitos, não consegue ser tal como o ser em questão. Ele é, pelo contrário, inferior. Assim, para podermos fazer essas reflexões, é necessário que antes tenhamos tido a ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto, ainda que imperfeitamente. Então, na epistemologia platônica, no estudo do conhecimento da ciência segundo Platão, conhecer um determinado objeto implica em quê? Nós vamos conhecer os objetos do mundo sensível, mas esses objetos que são cópias imperfeitas das ideias perfeitas, e os sentidos nos enganam. Portanto, nós devemos buscar o conhecimento racional que vai nos dar acesso ao mundo inteligível, ao mundo das ideias, onde está a verdade sobre todas as coisas. E o recreio, nada ainda? Ainda não.